Daniel capítulo 6. Aleluia. Daniel capítulo 6, a partir do versículo 19. Oh, Deus. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, diga comigo, continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes que chegassem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos, línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Diga comigo, o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Daniel era um grande homem de Deus. Daniel tinha uma unção para mudar a sua geração. Daniel, ele tinha talento. Daniel tinha unção, mas faltava algo para Daniel. Faltava a força de um leão na vida de Daniel. Faltava para Daniel uma experiência que o tornaria mais forte do que ele era. E faltava para Daniel uma experiência que tornaria o Deus dele mais conhecido do que jamais ele tinha conseguido torná-lo durante toda a sua caminhada, que era a cova. Faltava a cova na vida de Daniel. Às vezes a gente pode se perguntar, por que um Deus tão poderoso, ou melhor, um Deus todo poderoso, um Deus que pode todas as coisas, por que Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova? Eu não sei você, mas eu tenho algumas crises quando eu leio a Bíblia. Eu tenho algumas crises. E eu faço algumas perguntas para Deus, sabe? Não questionando, não me rebelando, mas eu coloco diante dele as minhas dúvidas, as minhas crises, porque são das inquietações, sabe? São dos questionamentos, não no sentido de duvidar, mas de aprender. É desses momentos que vêm as revelações. O problema é que às vezes a gente está lendo a Bíblia, não entende nada, fecha a Bíblia e vai embora. E acha que o fato de eu ler sem entender vai servir de alguma coisa. E não vai. E durante essas minhas crises, sabe, tem algumas coisas que não dá para entender quando você olha para a vida de Daniel. Daniel era um homem santo, era um profeta. A Bíblia diz que ele servia a Deus continuamente. A Bíblia diz que era um homem íntegro. Ou seja, de repente Daniel vai parar na cova do leão. Por que Deus não impediu Daniel de ser jogado na cova? Por que Deus permitiu que ele fosse jogado na cova para depois tirá-lo de lá? Não seria muito melhor para Daniel que ele não tivesse ido para a cova? No nosso entendimento, sim. Porque a gente não entende o poder que há nas covas. Na nossa visão limitada acerca do que é a vida cristã, a gente preferia evitar a cova.
Mas para Deus não. Sabe, mas quando a gente olha, dá para se questionar por que Deus não mandou o anjo para impedir que ele fosse lançado na cova? Por que mandou o anjo somente para tirá-lo? Para que deixar ele passar por tudo aquilo para depois agir? Por que Deus não mandou a sogra de Daniel fechar a janela do quarto quando ele estava orando para ninguém ver? Por que Deus não convenceu os invejosos? Por que Deus não parou os invejosos que foram dedurar Daniel? Por que Deus não interviu antes? Se Deus é um Deus todo-poderoso, por que Ele não interviu antes? Em João capítulo 11, quando Jesus chega para ressuscitar Lázaro, as irmãs de Lázaro perguntam para ele: Senhor, por que não impediu que Lázaro morresse? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Elas estavam dizendo: por que o Senhor não chegou antes? Mesmo Jesus tendo ressuscitado a Lázaro, por que ele não chegou antes para impedir que Lázaro morresse? Por que a Bíblia diz que a gente tem que passar pela água para que ele não deixe a gente submergir? Por que a gente tem que passar pelo fogo e não se queimar? Será que não seria melhor a gente nem passar perto do fogo? Você concorda comigo que há algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender? E é assim que a gente age diante de circunstâncias que às vezes se a gente pudesse, a gente evitaria. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Senhor, por que essa enfermidade? Senhor, por que esse problema? Senhor, por que essa luta? Senhor, por que essa pandemia? Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes para Deus, antes dele me dar essa palavra. Se Deus é um Deus tão poderoso, sabe todas as coisas, sabe quem eu sou, por quê? Porque sem a cova, nós jamais teríamos a força que nós temos depois que nós passamos pela cova. Porque sem a cova nós jamais nos tornaríamos aquilo que nós nos tornamos depois de passar pela cova. Porque sem a cova nós jamais conheceríamos a Deus como nós passamos a conhecer depois que passamos pela cova. Porque sem a cova jamais o nome de Deus seria glorificado na minha vida e na sua vida como Ele é depois que passamos pela cova. Eu conheço pessoas hoje que as pessoas olham para elas e dizem assim: a sua fé é um exemplo para mim, a sua fé me inspira, a sua fé, o seu Deus me inspira, porque você passou pelo que você passou, e você enfrentou de uma maneira que eu nunca vi, você enfrentou e você venceu, e sabe por quê? Porque ela passou pela cova. Há propósitos na cova. Um dia você vai poder encontrar face a face com Deus, e você vai agradecer a Ele por ter passado pela cova, por ter passado por momentos como esse que nós estamos passando. Agora, nós precisamos ter a capacidade de aprender, porque há propósitos na vida daquele que tem a capacidade de não apenas sofrer. Porque durante momentos como esse que nós estamos passando, sofrer ou não sofrer não é uma opção. Agora, sofrer e aprender é uma opção. Tem gente que nos momentos difíceis só sofrem, perdem a oportunidade de aprender. Porque, querido, nada é mais pedagógico na minha vida e na sua vida do que uma cova. Nada nos ensina mais do que uma passagem pela cova. Quando a gente olha para a vida de Daniel, depois da cova, a intimidade com Deus dele era outra. Daniel nunca teve intimidade com Deus quanto na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego nunca viram a glória e o poder de Deus se manifestar na vida deles, como viram quando eles estavam na fornalha. Se eles não tivessem sido lançados na fornalha, eles jamais teriam tido a experiência com Deus que tiveram. E se eles não tivessem tido aquela experiência, a fé deles jamais seria a mesma.
Jó, depois de ter passado, o que eu acho que é uma das covas mais profundas que um ser humano pode passar, Jó, ele diz que antes dele perder tudo, ele conhecia Deus de ouvir falar. E depois da experiência, depois da cova, ele diz: Senhor, agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Aleluia. Se você tiver capacidade de aprender, esses momentos que nós estamos passando, eles vão gerar uma intimidade sua com Deus como você nunca teve. Você vai sair desse processo com nível de intimidade com Deus como você nunca teve. E não preciso te dizer que o teu nível de intimidade com Deus define o teu nível, a tua qualidade de vida. E a pergunta é: de que maneira tudo que nós estamos vivendo está interferindo na tua vida de intimidade com Deus? Porque tem gente que ainda não entendeu. Tem gente que ainda não entendeu o momento que nós estamos passando. Tem gente que ainda não entendeu a oportunidade que nós estamos tendo. Sabe, tem gente que ainda não entendeu que de tudo que está acontecendo, o propósito maior de Deus é de que o povo se volte para Ele. E não é só o ímpio, não. Se tem algo que tem o poder de nos mover em direção a Deus, é a cova. Você vai sair de tudo isso com um relacionamento totalmente diferente com Deus. Você pode sair de tudo isso que nós estamos vivendo num outro nível de intimidade, de conhecimento, não do que Deus pode fazer. Conhecer o poder de Deus é uma coisa, conhecer a Deus é outra. Tem muita gente que já teve experiência com o poder de Deus, mas nunca teve experiência com o próprio Deus. Dos 10 homens que Jesus curou, 10 tiveram uma experiência com o poder dele, mas apenas um teve uma experiência real com ele. Uma outra oportunidade que a cova promove em nós é quando você passa, sabe, uma noite inteira diante de um leão e você não é devorado. A sua fé nunca mais vai ser a mesma. Quando você passa por circunstâncias como a que estamos passando, porque há uma situação global, mas há também as circunstâncias individuais de cada um. E quando passamos por momentos como esse, é impossível a nossa fé ser a mesma depois de tudo isso. Sabe, Deus não quer evitar o inimigo na sua vida. Deus, Ele quer humilhar o inimigo da sua vida. Deus, Ele não promete, sabe, não nos chegar na cova, mas Ele promete estar na cova. Deus, Ele não promete você não passar por tribulações, mas Ele promete você vencer as tribulações. E eu vou dizer algo que talvez te escandalize, mas não tem problema, porque está na Bíblia. Deus não promete que você não vai morrer fisicamente, mas Ele promete que com Ele você pode vencer inclusive a morte. Essa semana alguém me mandou um áudio de uma pessoa orando, e nem ele sabia quem era. Sabe aqueles áudios que saem caminhando? E chegou nele, ele estava com muito medo. E nesse áudio dizia que a pessoa dizendo que estava orando, e Deus falou para ela que aqueles que fossem fiéis a Ele não iam ser alcançados pela pandemia, não iam morrer. E aí ele perguntou para Deus: Senhor, mas e os pastores que morreram? E esses homens? E Deus falou para ele que eram pessoas que às vezes a gente pensa que estão na presença de Deus, mas não estão. Aí eu liguei para esse amigo. Eu falei: amigo, ele não é daqui da igreja, ele é de uma outra igreja. Sempre vem aqui, mas é de uma outra igreja. Eu falei: amigo, por acaso você já viu na Bíblia, em algum lugar, Deus prometendo que quem servir a Ele nunca vai morrer fisicamente? Porque eu já li a Bíblia toda e eu nunca vi isso. O que Deus tem de melhor para mim e para você não é nessa vida. Pelo contrário, se eu e você não morrermos, nós nunca vamos desfrutar do melhor de Deus. Agora Ele promete que se nós tivermos uma vida como a de Daniel, que a Bíblia diz que ele servia a Deus continuamente, nem a morte tem poder sobre nós.
Sua fé jamais vai ser a mesma, sabe? Na verdade, a sua fé já não era mais para ser a mesma. Porque diante de tudo que a gente está vivendo, você pode ter passado e está passando a dificuldade que tiver, mas você está aqui me ouvindo, você está aí na sua casa me ouvindo. Isso quer dizer que você está vivo, isso quer dizer que você ainda tem uma história para viver. Então, a sua fé já não era mais para ser a mesma. Você já tem muitos motivos para crer mais do que o que você cria antes de tudo isso. Mas além da nossa intimidade com Deus e da nossa fé, a cova também pode produzir em nós um valor muito superior àquilo que nós tínhamos antes da cova. A Bíblia diz que o ouro ele é provado no fogo. E o ouro que é provado no fogo, ele tem muito mais valor do que o ouro que não é provado no fogo. Você vai comprar ouro no mercado, o ouro que passou pelo fogo, ele tem um valor, o que não passou tem outro. Por quê? Porque o ouro que não passou pelo fogo, ele não foi retirado das impurezas. Não é um ouro puro. A cova, ela acrescenta valor à nossa vida. Por quê? Porque o fogo tira as impurezas e torna muito mais valioso. O homem que é provado na cova e vence tem muito mais valor do que quem nunca passou pela cova. O cristão que passa por um momento de luta, de dificuldade, e permanece em pé, e permanece firme, e não desiste da fé, ele tem muito mais valor do que aquele que nunca foi provado. É por isso que Deus permite que nós passemos pela cova. É por isso que Ele não nos impede de passar pela cova. Daniel entrou na cova como homem, mas ele sai de lá como homem de Deus. Sabe, é necessário que você passe, porque senão muita gente não vai entender o seu valor. Depois do que você passa, é que muita gente vai olhar para você de uma maneira diferente. A maneira como você lida com as adversidades vai fazer as pessoas olharem não somente para você, mas o melhor de tudo é que aqueles homens, aqueles reis que antes não acreditavam no Deus de Daniel, eles começam a emitir decreto dizendo: ei, de hoje em diante, todo ser humano vai servir ao Deus de Daniel. Isso não teria acontecido sem que a cova tivesse sido uma realidade na vida de Daniel. Tem muita gente que só vai crer em Deus porque vai ver a maneira como você vai vencer. Tem muita gente que só vai decidir crer que Deus existe porque ele vai ver o agir de Deus na sua vida. Só por isso. O valor de um homem de Deus, ele é revelado na cova. O valor de um homem de Deus, ele é revelado na tribulação. É no pior momento da sua vida que o seu valor como homem de Deus é revelado. É no momento da proposta, é no momento da tentação, é no momento da tribulação, é no momento da adversidade que o teu valor como homem ou como mulher de Deus é revelado. E quando você tem a atitude de Daniel, você colhe o que Daniel colheu. José só se tornou José. Por que se fala tanto de José? Por que José se tornou um exemplo? Porque José foi aprovado no poço, José foi aprovado na prisão, José foi aprovado na casa de Potifar, José foi traído pelos irmãos, foi ferido, foi magoado, mas a fé dele prevaleceu. José foi injustiçado na casa de Potifar e foi lançado na prisão, mas nem isso mudou o comportamento dele. José só viveu o propósito dele e se tornou governador do Egito por causa do que a cova produziu nele. José, quando ele passa pelo poço, pela prisão, quando ele sai da prisão, o valor dele era totalmente diferente do valor que ele tinha quando seus irmãos o lançam no poço.
Além disso tudo, a Bíblia diz que o testemunho de Daniel foi outro depois que ele saiu da cova. Todo mundo dizia assim: tu falava de Deus, mas agora eu sei quem é esse Deus. E o decreto do rei Dario revela isso. Ele diz: é um Deus que restaura, é um Deus que livra, sabe? É um Deus que tem poder. E tudo isso foi revelado para aquelas pessoas através do testemunho de Daniel. Ele diz: agora sabemos que o teu Deus é um Deus vivo, que salva, que faz maravilhas. Aleluia. E por fim, a cova, ela traz reconhecimento, autoridade e posicionamento. O rei disse: este Daniel, e esse pronome este faz toda a diferença. Que Daniel ele está se referindo? O Daniel de antes da cova ou o Daniel depois da cova? O Daniel depois da cova. Ele diz: esse Daniel. Quando eles veem Daniel atravessar a cova, eles já não viam mais Daniel como um homem sábio, mas como um homem espiritual. Eles já não olhavam mais para Daniel apenas como um homem, porque quando Daniel é posicionado antes da cova, ele foi posicionado como um homem sábio, que tinha capacidade, que tinha sabedoria. Mas depois da cova, eles já olham para Daniel não somente como um homem sábio, mas como um homem espiritual. Sabe, somente a cova pode te dar o reconhecimento, a autoridade e a posição. Sabe por que que hoje... Aleluia. Sabe por que que hoje nós temos vivido o que nós temos vivido aqui? Sabe por que que hoje líderes e igrejas do Brasil e do mundo têm a comunidade Batista Vida como uma referência? Porque nós passamos pelas covas e nós vencemos as covas. Eles sabem da nossa história. Eles sabem de onde nós saímos. Eles sabem do que nós vivemos no processo. O que eu mais tenho ouvido é dizer assim: cara, a história de vocês nos inspira. Mas não é a nossa história, é a história do nosso Deus em nós. Quando você passa, quando você vence, isso te dá autoridade, isso te dá reconhecimento, isso te posiciona. Só tem autoridade em qualquer área quem vence. Quem nunca enfrentou um problema naquela área não tem autoridade. Só tem autoridade quem passou e venceu. Aí o diabo vem e quer inverter as coisas. O diabo diz que porque você teve problema numa área, porque você teve dificuldade numa área, você não tem autoridade. Ao contrário, aquela área que você tinha dificuldade, aquela área que você tinha problema, aquela luta que você passou e você venceu, é o que te dá autoridade. As lutas que você enfrenta e vence são as lutas que te dão autoridade. Quando Dario publica o decreto, ele fala de um Deus que ele nem conhecia e passou a conhecer através do testemunho de Daniel, através do que Deus fez. Ele diz: Daniel, o teu Deus, o Deus a quem tu serve. Depois de olhar para tudo isso, talvez a gente tenha a resposta para a pergunta inicial: por que que Deus não impede que nós sejamos lançados na cova? Por que que Deus não impede da gente passar por momentos difíceis como esse? Se você tiver com os teus olhos e os seus ouvidos espirituais atentos, tudo que nós temos vivido vai produzir uma intimidade, uma fé, um relacionamento, um testemunho, vai produzir a glória de Deus na tua vida como em nenhum outro tempo. Como em nenhum outro tempo. A cova aumenta a nossa intimidade com Deus, ela aumenta a nossa fé, ela aumenta o nosso valor, ela nos dá testemunho e ela nos dá reconhecimento, autoridade e posição. Agora, onde está a cereja do bolo?
Quando Daniel é lançado na cova, o rei diz assim, o rei gostava tanto de Daniel. Daniel tinha um testemunho tão forte, que mesmo ele tendo que lançar Daniel na cova por causa do decreto que ele havia feito, ele não podia ir contra, mas ele não queria. E ele diz, Daniel, tomara que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, te livre. E aí eu volto para o que eu falei no início. A gente está se preocupando com coisas que a gente não pode resolver. Nós podemos evitar o momento que nós estamos passando? Não. Mas nós podemos enfrentá-los de uma maneira diferente. E a Bíblia diz que o que fez a diferença na vida de Daniel, quando ele é lançado na cova, é que ele servia a Deus continuamente. Perceba que Daniel não apenas orava. Daniel orava, ele foi jogado no poço. Os caras armaram para ele para pegar ele orando. O erro de Daniel foi orar. O erro que ele cometeu foi orar. Mas o texto não diz que ele só orava, o texto não diz que ele só adorava, o texto diz que ele servia a Deus continuamente. Você entende por que a gente fala tanto de servir aqui? Você entende por que a gente pega tanto no seu pé para você servir? Sabe por quê? Porque vai ter momento da tua vida que você não vai poder contar com pai, com mãe, com dinheiro, com status, com amigo, com cargo, com diploma, com nada. Vai ter um momento da minha vida e da sua vida que nós só vamos poder contar com Ele. E é a maneira como nós estamos vivendo com Ele que vai fazer a diferença. Sabe o que é o problema? É que a gente quer lembrar de Deus depois que está na cova. Daniel não. O texto diz que antes da cova ele já servia a Deus continuamente. Na cova ele apenas colheu o que ele plantava fora da cova. A gente só quer servir quando está na cova. Tem gente que quando está na cova quer que tenha culto de segunda a segunda. Mas quando sai da cova nem dia de domingo vem mais. Tem gente que quando está na cova quer orar, quer ler a Bíblia 3 horas, 4 horas todos os dias, mas quando sai da cova, não tem mais tempo para ler a Bíblia. Tem gente que quando está na cova fica perguntando, pastor, tem trabalho na igreja? Pastor, como eu posso ajudar? Mas quando sai da cova não tem mais tempo para servir a Deus. O inteligente, ele consegue sair de um buraco, mas o sábio, ele nem cai nele. Deus não te chamou para ser inteligente, Deus te chamou para ser sábio. É tempo de buscar a Deus. É tempo de servir a Deus como nunca. É tempo de ter intimidade com Ele como nunca. É tempo de aproveitar tudo que nós estamos, tudo que nós estamos vivendo pode proporcionar de bom em nós. É tempo de decidir servir a Ele continuamente, para que a cova não seja um lugar de morte, mas seja apenas um lugar de promoção, seja um lugar de fortalecimento, seja um lugar onde o nome de Deus vai ser glorificado.